Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais um Investigação em Série para vocês. O nosso caso de hoje envolve uma família que resolveram morar em uma cabana, mas algo terrível aconteceu. Então, se você está curioso, fica aí para saber o que aconteceu com eles. Mas antes, deixe o like que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. A cidade Cary, localizada no norte da Califórnia, sempre abrigou diversos viajantes em um resort que chamava atenção por sua beleza natural e pelas cabanas feitas de madeira. Muitas pessoas viam o local como ideal para o descanso, lazer e se divertir em família, pelo menos era o que todos pensavam, antes do dia 11 de abril de 1981. Tudo começou quando Glenna Susan Sharp, mais conhecida como Sue, na época ela tinha 36 anos de idade e decidiu se mudar com seus filhos para ser um recomeço. A Sue foi embora de Connecticut em 1979 para poder fugir de James Sharp, seu ex-marido com quem teve um relacionamento turbulento e muito abusivo. Com seus 5 filhos, Johnny de 15 anos, mas ele era chamado de John, Sheila de 14, Tina de 12, Rick de 10 e Greg de 5 anos, ela seguiu ao norte da Califórnia, na cidade de Quincy, para ficar perto de seu irmão Don Davis. A princípio, a família ficou em um antigo e apertado trailer que foi disponibilizado pelo Don, só que o lugar era tão pequeno que ficou difícil para caber todas aquelas pessoas. Depois de algum tempo lá, exatamente em 1980, Sue descobriu que tinha um antigo resort no meio da floresta da região censitária de Cary, já em decadência há muitos anos, e por isso havia transformado suas cabanas em moradias baratas. Para Sue, esse era o local perfeito. A família escolheu a cabana 28, que era a mais espaçosa e conseguia abrigar a todos. A cabana tinha 3 quartos, sendo que o John decidiu ocupar o velho porão, enquanto os mais novos, Rick e Greg, dividiram um quarto, assim como Tina e Sheila fizeram, deixando outro aposento apenas para a mãe. O resort Cary se mostrou perfeito para o recomeço, pois apesar de estar situado em meio à floresta, o local tinha diversas outras famílias e crianças com quem os Sharps pudessem fazer amizades e brincar. Alguns conhecidos e vizinhos descreveram a Sue como uma mulher reservada, quieta, gostava de ficar sozinha. Ela se mantinha com um cheque da Marinha dos Estados Unidos no valor de $250 por mês. Falaram que ela teve outros relacionamentos, mas o namorado recente da época era o Daryl. Assim que eles se conheceram, ficaram bem grudados e nos últimos tempos andaram muito juntos. A última vez que eles se viram foi no dia 9 de abril de 1981. Depois disso, Daryl viajou para Paradise, na Califórnia, para passar o final de semana. Em 11 de abril de 1981, a Sue ela estava em casa com os seus 2 filhos mais novos, que eram o Rick e o Greg, e ela deixou um amigo deles, chamado Justin Easton, de 12 anos de idade, dormir lá aquela noite. Esse garoto era novo na região, ele morava antes com seu pai em Montana e depois foi morar com a sua mãe, Marilyn, e o padrasto, Martin Smart. Eles ficavam na cabana 26, enquanto os Sharps ficavam na 28, como falei para vocês. A Sheila, a outra filha da Sue, ela queria dormir na casa de uma amiga naquela noite e era na cabana 27, e o sobrenome dessa família que morava lá era Seabolt. Como falei pra vocês, o John ficou no porão, era um quarto separado na casa, então tinha que sair da casa para acessar o porão. Só que nesse dia, o John ia com o seu amigo chamado Denan Getty, de 17 anos, para Quincy, e depois os dois iriam voltar para dormir na cabana 28. A outra filha de Sue, a Tina, estava assistindo TV na cabana 27 naquela noite e só voltou para casa por volta das 10 da noite. Não se sabe exatamente qual foi o horário que o John e seu amigo voltaram, mas já era muito tarde da noite, pois quando Sue colocou Justin e o Rick na cama já se passava das 10 da noite.
No dia seguinte, às 7h45 da manhã, a Sheila ela queria ir para a igreja com a sua amiga e a família dela, mas antes ela resolveu passar na sua casa para poder trocar de roupa e tomar um banho. Mas assim que ela entrou na casa, ela se deparou com uma cena perturbadora. Ela viu 3 corpos na sala de estar. Sue estava deitada de lado perto do sofá, nua da cintura para baixo e amordaçada com uma bandana azul e sua própria calcinha. Ela foi esfaqueada no peito, teve a garganta dilacerada e a cabeça espancada com coronhadas. O amigo do John, o Dana, estava coberto por ferimentos na cabeça, mas foi morto por estrangulamento. A Sheila saiu correndo e gritando da cabana, pedindo para que seus vizinhos ligassem para a polícia. A mãe da amiga dela, a senhora Sibolt, foi com a Sheila até o telefone mais próximo, que ficava localizado na cabana 25, e ela ligou para o gabinete do xerife do condado de Plumas. Depois disso, as duas voltaram e pediram a ajuda do Jamie, que era o filho da senhora Sibolt, para que ele batesse na janela onde ficavam os meninos mais novos. O Jamie tirou os 3 meninos pela janela porque eles não queriam que eles vissem aquela cena que estava na sala. Então o Ricky, o Greg e o Justin, eles estavam assustados, mas eles estavam bem, sem nenhum arranhão. O Jamie, depois que resgatou os meninos, ele resolveu entrar na casa pela porta dos fundos porque estava entreaberta para saber se tinha mais alguém vivo. E ele não encontrou mais ninguém. E a pergunta é: onde está a Tina Sharp? Vamos agora para as investigações do caso. E para dizer a verdade, teve muitos erros e falhas da polícia. Primeira coisa que deve ser feita em uma cena do crime é isolar a área. Eles fizeram isso? Não. Segunda coisa foi que assim que os policiais chegaram no local, eles souberam que a Tina estava desaparecida, mas pareceu que eles ficaram assim de boa e resolveram procurar por ela depois de muitas horas. O xerife ele não conseguia entender o motivo pelo qual fizeram isso com a família, porque não tinha nenhuma entrada forçada. As luzes também foram desligadas, cortinas fechadas e o telefone que estava na cabana foi deixado fora do gancho, além da porta dos fundos da cabana estar entreaberta. Encontraram 2 facas de cozinha ensanguentadas, sendo que uma delas estava com a lâmina dobrada. As vítimas foram amarradas com esparadrapo e cabos arrancados dos eletrodomésticos também. O esparadrapo não tinha na casa antes do assassinato. Isso indica que foi o agressor que trouxe para amarrar as vítimas. A jaqueta, os sapatos de Tina e uma caixa de ferramentas estavam faltando na casa também. Com a investigação do caso, suspeitaram o motivo de estupro pelo qual a Tina tinha desaparecido. Os policiais acharam que tinha mais de uma pessoa envolvida no crime. Tinha uma pegada de sangue no quintal e marcas de facas na parede. O mais estranho de tudo isso é que as 3 crianças não foram acordadas com o crime que estava acontecendo na sala, mas o Justin, ele disse que teve um sonho de barulho que vinha da sala. Apenas um casal foi acordado às 1h30 da manhã porque eles ouviram um grito abafado, mas fora isso, ninguém da vizinhança ouviu mais nada. E algumas testemunhas disseram que tinha algumas coisas estranhas acontecendo, como um cachorro que estava latindo perto da cabana 28, a luz da varanda estava acesa às 4 da manhã e os gatos estavam muito agitados. Muitas pessoas que alegaram ter visto alguma coisa disseram que as vítimas foram mortas por um serial killer ou então por um traficante de drogas. Entre policiais e investigadores, mais de 4.000 pessoas foram envolvidas no caso, que foi descrito como frustrante, pois não fazia sentido nenhum. E nessa época, gente, não era feito o exame de DNA, então mesmo que eles conseguissem recolher muito material, muitas evidências dentro da cabana, eles nunca conseguiram usar esses vestígios. A polícia conversou com os vizinhos dos Sharps, que eram a Marilyn e o Marty Smart, e de acordo com Marty, seu amigo chamado Severy John Bubayo, um ex-militar que tinha conexão com o crime organizado da região, estava hospedado na sua casa. Eles se conheceram algumas semanas antes dos assassinatos porque os dois estavam recebendo tratamento para transtorno pós-traumático. Foi dito que no dia do assassinato, o Marty com a sua esposa e o Severin John foram no The Black do Bar, que era um bar muito conhecido daquela região. Mas antes deles irem até esse bar, os 3 foram até a casa da Sue perguntar se ela queria ir com eles beber alguma coisa, só que ela não aceitou. Com isso, os 3 seguiram o caminho deles, foram até o bar. E o Marty, assim que chegou, já começou a reclamar de uma música que estava tocando com o gerente e não demorou muito, eles voltaram para casa.
Mais tarde, depois que Marilyn já tinha ido dormir, os dois voltaram para o bar e testemunhas disseram que eles estavam agindo de forma esquisita. Com isso, Marty Smart e o Severin John se tornaram suspeitos do caso. Além disso, os dois tinham ficha criminal. A Marilyn, quando foi interrogada, disse que o Marty odiava o filho mais velho da Sue, o John, e quando chegou no dia seguinte do assassinato, ela viu o Marty queimar algo na lareira. De acordo com o xerife Doug Thomas, o Marty e o Severin John ficaram livres de qualquer suspeita, pois eles passaram do teste do polígrafo. Como falei para vocês, o Justin, o filho de Marilyn, ele estava na casa na noite dos assassinatos e ele prestou depoimento. Ele deu várias versões. Primeiro ele disse que sonhou, mas depois disse que viu sim o que realmente aconteceu. Ele disse que escutou um barulho, se levantou e pela porta ele conseguiu ver a Sue deitada no sofá e tinha mais 2 homens lá. Um deles estava com óculos escuros e o outro tinha cabelos castanhos e usava botas militares. Assim que o John com seu amigo Dana chegaram, eles discutiram com esses homens. O amigo do John tentou sair pela cozinha, mas foi atingido com um martelo e o John foi atacado pelo outro homem que estava de óculos escuros. E a Sue tentou ajudar ele. Nesse ponto, o Justin se escondeu, mas chegou a ver os homens amarrando o John e a Dana. O Justin também falou da Tina, que ela chegou em casa com um cobertor, ficou assustada e perguntou o que estava acontecendo, mas nesse momento, os 2 homens levaram ela para a porta dos fundos. Na época, tinham 2 investigadores do caso chamados Bradley Cream, mas eles foram acusados de negligências pelo simples fato das investigações levar a lugar nenhum. Eles não se aprofundavam nas investigações e nos depoimentos das testemunhas, como por exemplo do Severin John, que mentiu descaradamente do tempo que estava vivendo naquela região e muitas outras coisas também. Só 3 anos e 11 dias após o crime, em 22 de abril de 1984, um coletor de garrafa descobriu a parte de um crânio humano e parte de uma mandíbula a mais de 160 quilômetros de Katy. E lá também foi encontrado uma jaqueta azul ensanguentada, um par de jeans, um cobertor e um dispensador de fita adesiva. Pouco depois de anunciar a descoberta, o gabinete do xerife do condado de Butte recebeu uma ligação anônima que identificou os restos mortais como pertencentes a Tina, mas a ligação não foi documentada no caso. O Marty Smart morreu de câncer em junho de 2000 e o Severin John ele foi encontrado morto ainda em 1988. Quando Marty morreu, o seu terapeuta disse que ele confessou sim ter matado a Sue Sharp. E o motivo que ele disse foi que a Sue estava colocando ideias erradas na cabeça de Marilyn para se separar dele, porque nessa época o relacionamento de Marty com a Marilyn era péssimo, ele era muito abusivo e batia nela. Só que o Marty, gente, ele nunca contou detalhes do crime, o que aconteceu com a Tina, quem matou o John e seu amigo. Ele nunca disse nada. A única coisa que ele disse foi da facilidade em vencer o polígrafo e que o xerife do condado de Plumas na época, que era o Doug Thomas, era muito amigo dele. O xerife ele negou essas informações, ele disse que o Marty está mentindo e a Marilyn ela foi questionada dessas informações, só que ela disse que não sabia de nada. Eu particularmente achei bem esquisito. O caso ficou parado aproximadamente 35 anos, até que o novo xerife chamado Greg Hagwood reabriu o caso e ele conheceu o John e o Dana. Ele disse que estava uma confusão e praticamente teve que começar do início, do zero mesmo esse caso. Lembram que comentei com vocês de algumas evidências que eles deixaram passar? Ele analisou tudo isso. Foi feito um exame das fotos da autópsia que mostravam que os ferimentos de faca na Sue foi feito depois que ela já estava morta. Eles conseguiram encontrar um martelo no lago perto de Katy com detector de metal e ele corresponde com a descrição do Marty do martelo perdido dele. Foi enviado o martelo para que fizesse testes para encontrar algum resíduo de sangue e eles descobriram que os assassinos usaram luvas. Em 2016, foi publicada uma matéria onde mostrava a carta de Marty Smart que ele escreveu para sua esposa logo após os assassinatos na Cabana 28, quando ele teria dirigido para o estado de Nevada, e lá ele escreveu: "Paguei o preço do seu amor e agora o comprei com a vida de 4 pessoas.
A carta foi esquecida na investigação e nunca admitida como prova. Em 2018 foi informado que na época do caso eles encontraram um pedaço de fita que eles conseguiram identificar o DNA e corresponde com um dos suspeitos. Como eu falei para vocês, o Marty e o Severin John, eles são suspeitos desse caso, mas hoje em dia eles já estão mortos, só que existem outros suspeitos que estão vivos. Para Sheila, a irmã que sobreviveu, concedeu uma entrevista e disse que ela com seus irmãos tentaram se proteger. E Sheila acabou se tornando mãe e irmão ao mesmo tempo. Eles precisaram fazer suas próprias escolhas. Mas Sheila acredita a memória da compaixão de sua mãe como um guia que ela tentou seguir todos esses anos. É isso aí, investigadores, esse foi mais o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso e o que vocês acham que realmente aconteceu. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!